bem-vindos ao nosso Coração Peludo, seu espaço para tratar das questões de relacionamento. Hoje eu estou aqui não apenas com a minha parceira nesse podcast, a psicóloga Pamela Magalhães, mas também com uma outra amiga de anos de Jovem Pan e agora também fora desta emissora, não é, Amanda? Amanda Ramalho, que muitos conhecem como Amandinha. Exatamente. Até hoje falam isso, a Amandinha do Pânico? Sim, me falam até hoje. Não tem como fugir, né? Se eu tô no Uber e tô em silêncio, de repente eu começo a falar, daí a pessoa fala, então é você. Daí começa a perguntar bastidores. É uma coisa, acho que eu passei metade da vida lá, não tem como, né? A gente se conheceu antes de você até entrar no ar, Amanda. Isso. No Vírgula. No Vírgula, eu ficava numa sala com a Fezinha, né, que é praticamente da sua família, e a gente era uma boa dupla, porque a gente não se enchia o saco. Então, acho que uma das pessoas mais legais com que eu trabalhei foi a Fezinha, Henrique. Maravilhoso. Porque eu era eu lá, ela lá no canto dela. Ninguém nunca se envolveu, assim. Acho que sempre foi interessante. E se pensar, não sei quanto tempo tem isso, 15, 16, muito 17. Mais tempo. Muito tempo, muito mais tempo que isso. É uma vida, né? É uma vida toda. A Amanda tá aqui com a gente, lembrando que esse podcast só existe por causa de vocês. Estamos no Instagram, @o Coração Peludo, também no TikTok, @o Coração Peludo. Mandem mensagens, peçam temas, convidados que vocês querem ver aqui no nosso podcast. E estamos em imagem, direto aqui dos estúdios da Clepme, nessa sala linda. Para você que quer assistir, pode ser no Spotify, mas também no youtube.com/@Coração Peludo, todo o serviço entregue. Vamos mergulhar nessa história, porque a Amanda, que a gente já trouxe aqui, que esteve lá no Pânico, no rádio, na televisão, e depois construiu uma história muito bonita com os seus podcasts. Primeiro o Esquizofrenóias, que trata aí de vários assuntos relativos à saúde mental, e agora o Amanda no Espectro, porque no ano passado a Amanda teve esse diagnóstico de que ela está ali em um dos espectros do autismo. Então, uma novidade para ela, que eu acho que também trouxe uma interpretação totalmente diferente das relações que você teve a sua vida inteira. Você sente um pouco isso, Amanda? Você passou um pouco a limpo a sua história? Olha, eu vou falar que nas primeiras semanas eu fiquei muito irritada, porque eu comecei a ter memórias que eu não queria ter, sabe? Coisas da infância ou coisas da vida ao longo do tempo que eu falei, gente, eu não lembrava que isso tinha acontecido, e eu comecei a ter novas interpretações para aquelas situações. E daí eu ficava frustrada, né? Por que ninguém me falou? Em que momento ali eu mostrei uma coisa que na verdade não era para passar a mensagem? Mas com o tempo eu percebi que isso de passar a mensagem e como o outro recebe não é uma propriedade nossa, né? A partir do momento que a gente passa a mensagem, as pessoas interpretam como elas, pelo histórico de vida delas ou pelos preconceitos que elas têm com você ou qualquer outra pessoa ou situação. Então depois eu falei, foi isso e agora faz mais sentido. Ainda tenho umas coisas que eu ainda, não que eu não aceite, mas eu ainda não são bem resolvidos, porque eu não sou uma pessoa bem resolvida, e quem é? Então eu acabo por estar mais atenta às minhas atitudes e entender muitas coisas que eu nunca entendi. E agora as coisas têm nome, né? E fica mais fácil quando as coisas têm nome. Acredito que seja isso. Eu acho que fica. E eu li uma matéria que você fala que você chorou na hora que você conversando com a sua terapeuta. Ela falou, poxa, eu acho que aqui a gente pode ter um diagnóstico de você estar no espectro. E que você se emocionou ali nessa hora e você chorou. Porque de alguma forma isso já passava pela minha cabeça, mas eu imaginava o estereótipo da pessoa com autismo
ou extremamente genial, coisa que acredito que eu não seja, mas ou aquele estereótipo, né, que são só meninos, crianças, etc., que gostam de dinossauro, né, todo um interesse específico. Eu parecia que fazia sentido, e a gente estava falando antes de começar o programa sobre a pandemia. Para mim, a pandemia foi muito importante para, pelo menos, que a possibilidade fosse ventilada. Quando eu saí da rádio, foi antes da pandemia, eu acho. Foi antes da pandemia. Então eu vivi toda aquela separação, né? Porque era meu dia a dia, tudo, de uma maneira bem uma separação, assim. Eu sofri bastante. Eu excluí todas as pessoas das redes sociais, eu não queria saber mais disso. Eu queria começar uma nova vida, sei lá. E depois, quando o Esquizofrenia estava indo muito bem, eu executando os meus trabalhos de casa mesmo, tinha bastante demanda de trabalho, porque naquela época começou, né, um boom da saúde mental, porque muitas pessoas até que passaram pela minha vida falavam: nossa, Amanda, agora eu entendo mais ou menos o que você falava quando sentia ansiedade, Porque etc. você sempre falou desse tema Sempre de alguma falei, forma. sempre Ansiedade, depressão. Eram coisas até com humor tratadas no Pânico, mas você falava sobre isso já, Sim, né? pra mim, até o Zuckerman, né, um amigo nosso, falava: Amanda, você sempre foi muito vanguarda. Você sempre falou disso. Porque como permeava a minha vida o sofrimento, não tinha um diagnóstico, mas eu tinha, né, muitos estágios depressivos, muitas crises de ansiedade, como eu participava de um programa diário, então o meu humor oscilava muito, e eu sou muito transparente. Na pandemia, tudo estava, lógico que o mundo estava horrível, mas internamente eu estava muito tranquila. Por quê? Porque, basicamente, as interações sociais que estavam me causando algum trauma, alguma coisa, elas tinham parado de existir. E daí foi ventilada a possibilidade pela primeira vez. Falou: Amanda, você não acha que minhas medicações foram diminuindo? Amanda, você não acha que você tem visto as coisas de outra forma? Sim, acho que estou mais tranquila, etc. Será que você não estava hiperestimulada? E aquilo também, né? Aqui a gente está no estúdio, não estou reclamando porque eu nasci no estúdio e vou morrer no estúdio. Mas era muita luz, era muita voz, muitas discussões. E eu interiorizava muito, chorava muito. Então a minha vida estava mais tranquila. Então a gente começou a investigar a partir disso, porque as interações, é claro que eu adoro interagir socialmente, mas aquele nível de interação social eu não era mais exposta. Então eu me encontrei num lugar novo na vida, que era um lugar de tranquilidade. Quando o diagnóstico vem, o que causa em você? E qual o caminho que se abre no momento dele? Quando o diagnóstico vem, ele abre caixas de memória que eu não estava preparada, né? Porque eu sempre evitei de falar sobre infância na terapia, essas coisas. Porque as pessoas sempre têm memórias maravilhosas da escola e eu nunca tive. Porque, claro que eu passei por coisas maravilhosas na escola, mas as que me marcaram são todas insuportáveis. E vem o diagnóstico, eu entro em contato com várias coisas, então eu começo, essa palavra da moda, a ressignificar de maneira consciente. Não, então naquele momento, então é por isso que eu nunca consegui sacar na aula de educação física, vôlei, porque eu tenho uma coordenação motora um pouco prejudicada. E daí, isso é traumático, porque quando você é uma criança que não sabe jogar uma bola, você é alvo, né? Então eu comecei a lembrar de coisas. E depois,
Eu acho que depois de visitar todos esses lugares, ainda visito alguns que não lembro, não lembrei no primeiro momento, eu acabei finalmente falando assim, nossa, então faz sentido, porque assim, ao longo da minha vida, desde os 16 anos, eu estou em tratamento. Hoje eu sei como as mulheres mascaram mais, né? A gente aprende a sentar ou fingir interesse por algo que não seja interessante. É engraçado isso, é diferente, né? As mulheres conseguem maquiar mais o autismo do que os homens, por fazer essa não sei como se fosse uma mímica do que os outros fazem. Exatamente, eles chamam de mascaramento ou de... Ai, eu esqueci a outra palavra. Então, assim, a Paulinha fez uma mão aqui, eu falo, então é legal, assim, ela é bonita, ela faz essa mão, então eu vou imitar a mão dela. Então você vai passando por isso, desde imitar a letra da professora, tudo. Então você passa uma vida, uma interpretação eterna. E eu fui percebendo que eu estava menos tensa. Porque como eu estava fora da pandemia, eu não precisava ficar imitando os outros, entende? E até... E você estava falando das memórias. Do como era difícil entrar em contato com essas memórias complicadas da infância, situações ali que... Qual seria o sentido de lembrar delas? Porque falou assim, nossa, então é por isso que eu dou risada de coisas inadequadas? E é por isso que eu nunca entendi piada, mesmo sendo rodeada de humorista. Então por isso que as pessoas me chamavam de chata, mas é que na verdade eu só entendo a inflexão da piada porque eu convivi com um monte de humorista e eu sei em que momento eles querem que a gente dê risada. Mas quando é uma coisa mais flat, eu não sei que horas que dá risada. E daí, lembra, sempre fui a pessoa que não ria. Tanto a primeira coisa que eu gravei pra TV foi uma feira de humor para fazer os humoristas, para um monte de humoristas... sem graças. Não, pra eles me fazerem dar risada. Eu não consegui. Só os que eu conhecia me fizeram dar risada. Amanda, você trouxe uma coisa interessante no meio da tua fala, eu queria pescar, que você fala, eu sempre fui muito transparente. Né? Ai, sim. E a transparência, eu fico pensando que a sociedade não está muito preparada para transparência. Não, falta de educação. E é engraçado, por exemplo, não rir quando não é engraçado também não é algo que a sociedade está preparada. Parece que tem que rir para agradar o outro. Exato. Né? E isso tem a ver com essa descoberta, com esse olhar de, nossa... que você estava falando também de um conceito que eu gosto, que é o pertencimento, né? A gente tem que agir, tem que fazer a mão, tem que não sei o quê, para pertencer, né? Para gostarem da gente, para a gente ser querido. E aí, quando a gente faz alguma coisa para pertencer, a gente automaticamente se descola do que a gente é. Isso dá um conflito, né? Ela gosta de mim ou ela gosta do que eu sou para que ela goste de mim? Exato. Esse conflito é interessante. E isso eu acho que não sei se existe em todas as cabeças, mas na minha cabeça existe muito, porque eu falo, mas essa pessoa ela gosta de mim pelo que eu represento, pelo que eu representei, pelo que eu falei agora, sabe? E tem uma coisa de estar sempre tenso, porque quando, sei lá, quando você levanta esse coração, tipo, sei lá, como um conforto, assim, quando eu vou levantar, eu penso milhões de vezes, tipo, será que eu estou incomodando? Será que vai foder o cara do áudio? Será que não sei o que não sei o que lá? Então, tudo é muito difícil. Isso sempre foi assim? Sempre. Tem várias camadas de preocupação que eu achava que todo mundo tava falando. Tipo, tanto que até nas minhas perguntas eu sempre falei assim, mas que voz você ouve na sua cabeça? Não que eu ouço uma voz falando que eu faço coisas horríveis, mas existe uma pré-atitude que ela fala. Uma censura, né? Uma censura, mas não é uma censura, é uma orientação. Então, Amanda, se você levantar, você pode derrubar a câmera. Então, fique aqui e não vá até o banheiro.
E não atrapalha. Uma autocensura no sentido de, peraí, superego, né? age de um jeito certinho, porque senão cai o copo. Você vai derrubar outro copo de novo, pra quê? Depois alguém vai pisar, daí vem uma coisa, alguém vai pisar, sabe? Daí devolvo pra casa, tipo, volto pra casa. Meu Deus, alguém pisou no caco, a pessoa foi para o hospital, sabe? E vai. Eu gosto de falar uma coisa que eu aprendi agora. Saudade. Uma vez eu entrevistei o Rafael Mantesso, que é um publicitário, e ele falou que não sabia o que era saudade. Daí eu falava, nossa, mas como assim? E ele é autista. E nessa época eu não tinha diagnóstico. Mas como uma pessoa não entende o que é saudade, né? A palavra mais linda da língua portuguesa, não existe tradução. Que é tudo isso que são o que eu entendi de saudade, né? São esses tópicos. E daí, na pandemia não, eu fiquei um tempo sem ver um amigo, ele falou, nossa, Amandinha, que saudade de você. Daí eu fiquei paralisada. E eu falei assim pra ele, mas eu não tô com saudade de você. Porque pra mim, daí eu fui entender, a saudade seria uma falta extrema. Eu tô vivendo a minha vida inteira bem sem ele, entende? Então, o literal da saudade que você conhecia não expressava. Nesse momento não daria. Eu falei, cara, eu posso falar que te amo, mas dizer que sinto saudade, eu não consigo. Porque a minha vida aconteceu sem a gente se ver esses 2 anos. Então, mas eu entendo que... Daí, por exemplo, outra coisa que eu sempre me incomodei na vida inteira, quando eu era adolescente, eu falava, oi, tudo bem? Daí eu falava... Eu sempre fui depressiva, né? Meio emo. Eu falava, tudo péssimo. Isso na adolescência. Porque eu achava que as pessoas queriam saber. De fato, você estava tudo bem e não tava. Não, é só uma convenção social. Ninguém se interessa. Eles perguntam, eles só querem a deixa por oi, tudo bem, e você? Então, quando alguém fala pra mim no WhatsApp, oi, tudo bem? Daí eu fico assim, será que essa pessoa quer realmente saber se eu tô bem? Ou só falo tudo bem, e você? Isso, tipo, não foi bem resolvido na minha cabeça a questão do tudo bem. Então eu sempre paro, penso, falo, não, é só uma convenção social. Tudo e você. Mas olha o quão perturbador né, Amanda? Porque você é muito perturbador. Assim, você tá me falando, eu fiquei com vontade, curiosidade de perguntar, porque outras pessoas estão escutando, claro, e falando, nossa, eu também sinto isso. E bom escutar o que ela tá falando. É solitário também essa sensação. Porque é uma preocupação extrema do que é como se fosse um enigma aquilo que vem, porque a transparência que ela exerce naturalmente não se encontra com o movimento do outro. A pessoa está perguntando porque ela quer saber ou porque ela está só perguntando? O que eu respondo? Né? Eu já ouvi vários entrevistados falando, existe um manual, mas não deram um manual pra gente, entendeu? Sim. Então eu não sei essa questão do tudo bem, se eu devo, se é errado eu dar risada na hora errada, se pega muito mal eu dar risada na hora errada, onde eu coloco o meu pé, em que tudo bem eu ter, mostrar as minhas estereotipias, que, né, sei lá, tem o clássico, né, que é se balançar. Eu entendo que eu mexo muito a mão porque isso me faz concentrar na frase. Mas, por exemplo, o do olhar no olho, eu olho em alguns momentos, mas se você me pedir alguma coisa, fale isso da sua infância. Como requer muita concentração, eu não vou conseguir olhar no seu olho, porque eu preciso lembrar, acessar. Então, são 2 coisas chamando a minha atenção. Eu tenho que escolher o que eu quero. Ou eu olho no olho, ou eu conto. Dentro de você, né? Então, tem muitas coisas que eu falo, então agora faz sentido. Ou, por que eu não gosto de ir em festas? Festas normais, assim, eu até vou, mas uma vez eu falei pra minha irmã, isso há muito tempo, se você tiver uma filha, você vai me deixar ser madrinha dela? Daí ela falou, eu não, você nunca vai no aniversário dela. Porque eu sempre fui a pessoa que faltava nos aniversários, sabe? Sim. Uma pessoa mais excêntrica. Agora eu sei, então qualquer coisa eu falo, eu sou autista. E é mais fácil, eu acho que com essa história que até você está fazendo, que você mesmo está entrevistando várias pessoas que adultas foram diagnosticadas no espectro, são pessoas que são comunicadoras, que as pessoas não esperam, que não são estereotipadas dentro do que se espera. Isso é um trabalho legal,
para trazer à tona e para normalizar, e a gente consegue entender muito melhor. O meu filho tem um amigo que eu acho que está no espectro, eu não sei qual é o diagnóstico dele, mas ele foi no aniversário do meu filho e eu achei muito, assim, autêntico e legal ele poder ter esse espaço. Ele veio para mim e sentou, ele gosta de conversar pra caramba. E aí ele falou, eu tô aqui no aniversário, eu falei, e aí, você tá gostando? Daí ele falou, olha, pra falar a verdade, eu sei que é pra dizer que eu tô, mas eu não tô gostando muito. Ai, meu Deus, eu adoro ele. Eu não gosto de jogar nesse computador, eu gosto de jogar no iPad, então pra mim estar aqui, assim, eu sei, eu tenho que falar que tá super legal, que mas menino eu maravilhoso. Não tô gostando tanto. Daí eu falei, mas que bom que você veio, porque, né, foi bom você estar aqui. Sim. E aí ele, no fim, ficou feliz de ter essa conversa, ele foi claro ali comigo e eu também pude receber de um jeito legal, sem questionar, sem entrar e falar, nossa, mas o que você está falando assim, mas você não gostou, me irritar com aquilo, porque Nossa, é dele, Isso, é a característica e o conforto dele, e ele dele. ter ido já foi demais. E o conforto dele super. Tá no iPad, sabe? E tudo bem. E a gente é muito metódico, sabe? Então, sei lá, se ele tá acostumado a jogar no iPad... Ali pra ele seria mais legal se fosse. Exato. E tudo bem. Tudo bem, é ótimo, adorei esse menino. Mas foi muito bom, Amanda, não foi nem por ele, eu fiquei feliz de eu também estar preparada para ouvir isso e pensar, não é sobre essa festa, não é sobre mim, não é sobre o meu filho, é sobre esse menino ter se aberto aqui, tá falando de um jeito livre, dentro da característica dele, e tudo bem. Não é uma agressão, não é uma inadequação, é só como ele é. Sim. E foi muito bom, acho que é a questão da gente conhecer mais. Eu fiquei pensando aqui, tenho duas perguntas para a gente olhar juntas. A primeira é, até que ponto isso se enquadraria numa possibilidade sintomática de um espectro? Ou isso poderia ser simplesmente um menino sendo transparente no seu sentir e podendo ter espaço para sentir? Eu acho que se fosse outra mãe, isso beiraria uma falta de educação, né? Dependendo da interpretação. Que no caso tem outras coisas que eu poderia trazer aqui, mas enfim, sem querer expor. Que ele realmente tem um diagnóstico. Então assim, mas o fato de eu conhecer um pouco traz também essa rede para que ele possa ser quem é. E você conseguiu receber isso, né? Mas por esse conhecimento mas eu acho que a gente não tinha, né? receberia? A gente não tinha. Porque o outro é o outro, né? Tipo, a gente não receberia normalmente. Mas você a gente falou, tem que a sociedade receber, não... mas Exato. a gente tem que receber. Por isso é importante porque esse tipo de coisa não vai ferir, sabe? Vai ferir o ego da mãe que fez o bolo e escolheu isso. Exatamente. Mas, gente, não é tudo sobre você, né? O que você fez foi legal. O correto, tipo, o razoável que todo mundo deveria fazer. Porque, assim, e também é ser empático, porque você sabe o histórico do menino. E se você não soubesse... Seria também mais empático ainda. Exatamente. Então, acho que... eu vou falar, as pessoas faltaram com empatia comigo. Não vou falar isso, porque eu acho que eu também não tinha empatia comigo mesmo, sabe? Eu achava que aquilo... Esse menino não parece muito bem resolvido. Eu não sou até hoje, sabe? Então, a gente tem que acolher o outro, mas também se acolher. Eu acho que, pelo menos para pessoas com essa rigidez cognitiva que eles falam, né? Como a gente, é muito difícil, porque você quer sempre acertar, sei lá, trabalho com comunicação. Eu sempre quero arrasar e falar a frase mais impactante. Eu tenho uma musicalidade que eu desenvolvi, porque não acho que essa seja a minha voz de verdade, porque eu acho que faz com que as pessoas se interessem mais. Gosto de umas palavras que articulam de maneira diferente para que as pessoas pensem que eu sei mais sobre o assunto. Mas isso tudo é uma entrevista e é tudo isso que está passando na minha cabeça, sabe? Então, voltando na pandemia, estar mais relaxada era por isso, porque eu não tinha essas camadas que eu tinha que atingir
porque eu quis. Ninguém falou, Amanda, você sente-se assim. Ao longo da vida falou, mas eu já sou adulta, né? Eu não preciso mais. Sei lá, tem umas coisas que a gente fala, eu desisti porque eu sou velha, então não sei o quê. É isso. Saber se respeitar. Eu acho que eu não fui... eu não me respeitei desde o começo, porque eu não tinha o diagnóstico correto. Isso que no momento eu esqueci. É bom falar sobre o mascaramento, etc. As mulheres, elas passam por vários diagnósticos ao longo da vida. Então, ao longo da vida, eu fui bipolar, borderline, depressão maior e não sei o quê. Só que nunca era algo que fizesse completamente sentido para mim. Porque as minhas depressões, as minhas alterações de humor vinham porque eu não sabia lidar. Então, com essa chuva de pensamentos, a chuva de normas que eu mesma criei, as chuvas de normas que existem na sociedade que eu não consigo atingir e tentava, então, lógico que você se frustra, fica deprimida, fica ansiosa, acaba se tornando mais difícil de lidar, né? Eu acho engraçado. Mas eu acho que isso... E também tem outra coisa que eu aprendi recentemente sobre mim. Se eu tô muito estressada... Hoje a gente tá gravando de manhã. Se eu tô muito estressada, sei lá, no final desse dia, as minhas respostas para essa entrevista, elas vão ser muito mais na lata, entende? Porque daí o estresse não é que... ele tira esse primeiro freio, sabe? Que eu tô ponderando. Você não mascara, você não é uma pessoa que vai mascarar. Eu não mascaro, mas aí eu posso eventualmente ter uma resposta mal educada, claro. Entende? Que a educação é importante. Sem filtro. Sem filtro. Mas eu já fiz coisas assim, sei lá, eu fiz uma entrevista de manhã, à tarde eu fui dar uma palestra numa agência, e daí tinha um monte de pessoas falando publicitário, não sei o quê, umas perguntas que eu falei, gente, mas não é possível que esse pessoal tá fazendo esse tipo de pergunta tão besta, sabe? Só que isso daí já me fez virar uma pessoa totalmente sem paciência. E se fosse em outro momento do dia, eu estaria plena e com mais paciência, mais solícita. E Amanda, isso já te machucou bastante? Claro! É horrível. A reação das pessoas diante, por exemplo, da falta do filtro, da falta do freio. Isso já te gerou uma... Porque às vezes a pessoa vê você como a que agride, né? Mas assim, isso já gerou assim, uma dor que talvez não na frente da pessoa, mas no seu íntimo, na tua casa, no teu banho. Na frente da pessoa, no meu íntimo, na minha casa. Já chorei na frente de pessoas por não conseguir nem sei que palavra é essa. Talvez se expressar. Me expressar dessa maneira que eu gostaria. Que ela entendeu uma coisa. Exato. Né? Daí na hora eu saco, né? Que a pessoa, eu falei merda. E como é que eu vou consertar isso, né? Como é que eu consertaria isso? Então, sim... Muitas coisas. Eu só queria falar outra coisa sobre isso Não, pode falar. Não, é que acho que muitas pessoas como eu, né, que te conhecem por um personagem, né? Sim. O mais legal é que as pessoas falam, desculpa, você é legal. Eu como psicóloga, assim, olhando de fora, eu via como um personagem, né? Não sabia quem era você. E hoje, você vindo aqui, eu fico pensando quantas coisas se encontravam, claro, com o personagem que estava ali, mas que também se enquadravam, e acho que como todo mundo viu lá, funciona aqui, vai por ali, aumenta mais aqui, né? Entra mais aqui. Mas, ao mesmo tempo, tinham muitas coisas lá que eram você, né? Claro! Como que é administrar isso? Porque também tinha um movimento de muito estigma daquilo, né? Eu lembrei de uma vez, de um programa... Não. Eu sempre fico mal quando vem uma coisa... Não. Eu lembrei uma vez de escutar, acho que foi o Emílio falar no programa, assim, né? A garota enxaqueca. Tinha muito isso. E aí eu fiquei pensando agora, ouvindo esse
esse teu depoimento das sensações, da dor. A Paulinha sempre me viu com outros olhos, né? Sempre foi. Então, e esse movimento teu também de ver a Paulinha, eu conheço ela, né? De conseguir enxergar além das camadas, além das máscaras que a gente está falando. E aí minha pergunta é, quando você descobre o diagnóstico, né? Como que a família recebeu esse diagnóstico e os amigos receberam esse diagnóstico? Porque você trouxe a público, né? Isso está sendo falado. Tipo, meu marido, eu falei pra ele falou, Amanda, na moral, você nunca foi igual a todo mundo. Tipo, pra ele não mudou nada. Quanto tempo você tem de relação? 6 anos. 6 então, anos. Pra ele, ele falou, tá, eu sempre achei você diferente. A minha mãe, porque eu sou da periferia, e mesmo assim a minha mãe procurou, com todos os recursos que a minha família tinha, procuramos tratamentos, e ela se sentiu culpada, né, porque mãe, né, porque ela não essa possibilidade, daí ela lembrou umas coisas na escola, eu falei, mãe, não era pra lembrar essa cena, eu odeio esse dia. Daí ela falou, então nesse dia queria dizer isso, então claro que veio um luto dela também, né, porque, sei lá, você quer ver a sua filha em sofrimento, ela me apresentou todos os melhores lugares que ela tinha para apresentar, e o que era necessário, digamos assim, ela não foi cogitada essa possibilidade. Meus amigos, eu acho que tem uma coisa engraçada, assim, algumas pessoas que eu voltei a ver, tem uma coisa compactuada, tipo, agora eu sei, sabe? Mas ninguém fala, eu também não quero falar. Mas teve gente que me mandou muita mensagem e falando, agora faz sentido. Mas eu acho que é uma coisa que parece que eu tô mostrando até para as pessoas que me conheciam publicamente uma explicação, né? Que não que eu precisasse, mas muitas pessoas elas vêm me pedir desculpa. Ai, porque eu pensei sobre isso de você, sabe? Mais uma vez, cara, eu não tenho controle sobre o que vocês pensam de mim. Uhum. E isso, ainda bem, por trabalhar com comunicação por tanto tempo, por mais que eu não lide bem, eu sei que isso é real, né? Pode ser que se uma pessoa deixa um comentário infeliz, eu vou ficar triste, mas eu sei que não é culpa minha como a pessoa recebeu. Então, eu acho engraçado, assim, sei lá, as pessoas lembram de coisas que eu não me lembrava. E eu acho que faz parte, né, de ter sido conhecida num programa de rádio tão popular. Esses dias eu estava pensando, não existe o fenômeno que foi e ainda mas naquela época em que eu estava, não existia podcast. Se fosse hoje, seria o melhor podcast, porque eu até fui no podcast do Carioca e do Bola, a nossa sincronia, a nossa sinergia é um negócio que não existe. Porque você olha para o outro e você sabe o que o outro vai falar, qual é a deixa, em que deixa esse para esse lá. Qual elemento cada um ia trazer. O Emílio era o melhor mediador, né? Melhores perguntas. O Emílio, o jeito que eu faço entrevista até hoje é copiando o Emílio, porque o Emílio ele tem um roteiro na cabeça dele e eu faço o mesmo roteiro, porque para mim é o melhor jeito de se fazer entrevista. Então, eu acho que, sei lá, eu acho engraçado, é sempre taxista. Entrar num táxi e receber, você também, né? Taxista é maravilhoso, é pela voz, não precisa nem ver seu rosto. Nunca, nem sabe a rua, o lugar que você vai. Eu conheço a voz. Ou tipo, vê o nome e fala, opa, não pode ser. Ou conhece esse nome. E daí você quando você vê, você tá passando a vida contando bastidores. Isso é muito legal, sabe? É claro, as pessoas falam, mas você teria feito diferente? Não, eu cresci na frente das pessoas. E eu acho que continuo crescendo. E
E fazer o No Espectro é trazer o meu crescimento pessoal para as pessoas e fazer com que elas olhem para coisas que, infelizmente, ninguém fala de autismo. Ninguém fala de autismo em adulto. Eu vi uma campanha super capacitista de uma empresa muito grande, que eles acharam que estavam arrasando, mas é um negócio que, para a comunidade autista, você fala assim, não é, vocês estão fazendo errado. Mas então, sei lá o que a gente vai fazer. Tipo, eu tenho a minha voz. Você tá fazendo essa parte. Isso, eu uso a minha voz. Eu acho interessante isso que você falou, porque, de fato, o autista adulto é uma coisa que se fala muito pouco. Aliás, eu tenho visto você falar sobre isso, entrevistando outras pessoas que estão no espectro, eu não sabia, que são também pessoas públicas, que têm trabalhos reconhecidos e que a gente não sabe, e que estão no espectro, e que fica invisibilizado. Eu queria que você falasse um pouco mais, Amanda, que a gente fala desses corações peludos, não é? Você está casada agora há um bom tempo, e a gente estava falando até de uma perspectiva de imagina se tivesse solteira. Eu queria que você falasse um pouco do seu tempo de solteira, como que não era isso, como que era. Olha assim, tinha uma coisa que, tipo assim, faz 6 anos que eu tô casada, mas eu fiquei um tempo solteira, né? E aí já tinha o WhatsApp. Eu mandava prints para as minhas amigas porque eu não sabia o que a pessoa estava falando. Eu não entendia o que os caras queriam dizer com aquilo. Eu não entendia. Eu falava, tá, mas o que isso quer dizer? Porque quando você tá... Eu acho que eu me comunico melhor escrevendo do que falando, quando é em primeira pessoa. Mas eu não consigo entender joguinhos, isso que eu ia sabe? falar agora. Bom, joguinhos emocionais. Eu não entendia. Mas eu sempre fui... falava para minhas amigas, se você quer ficar com o cara, fica. Né? Não tinha... E eu falava assim, se eu quero ficar com o cara, eu vou ficar. Se ele quiser ficar comigo, eu vou ficar. Eu não vou fingir em nenhum momento. Eu lembro uma época que eu tava no Tinder, daí eu fui humilhada por esse cara. Ele falou assim... falei, sei lá, oi. Daí respondi, oi, não sei o quê. Daí ele falou, você é nova aqui. Eu não entendi. Por quê? Você responde muito rápido. Mas não é um lugar pra gente conversar. Eu tinha que passar esse é o objetivo. Não é pra fazer amigos novos. Eu tinha que demorar, fingir que eu tinha muitos afazeres, não tinha tempo para conversar. E isso me deixou muito transtornada. Até hoje eu não consigo entender. E isso tem a ver com o autismo, porque eu achava que era... Cara, é aqui o aplicativo de chat, de paquera, então vamos paquerar. E como que é dentro do espectro viver a paixão? Eu não sei como é fora, mas eu tenho uma amiga que fala que Amanda, você sempre teve um objetivo, meu objetivo sempre foi namorar. Eu colocava aquela pessoa na cabeça e eu falava, eu vou namorar com ela. Hiperfoco do boy. Tem isso. E daí eu falava, não, eu sei que eu vou namorar com ela, porque é isso que eu quero e claro, eventualmente algumas pessoas não queriam. Mas pra mim era mais, pelo menos eu achava que era mais natural, porque eu não mentia, sabe? E daí, sei lá, se vez ou outra você encontra, que nem eu encontrei Vinícius, uma pessoa que também não quer mentir, sabe? Que tá ali pelo mesmo motivo que você. Mas eu acho que é mais... Você tava sempre querendo mergulhar fundo porque o sentimento era real, você não ia... Exato, porque senão eu não vou me interessar... Perder meu tempo. E por que eu vou me interessar por essa pessoa? Fingir interesse, né? Falar, meu Deus... As minhas amigas falam, nossa, mas você é muito monogâmica. Sou, lógico, porque é uma pessoa, então eu vou dar minha energia para essa pessoa. Não tem como, como é que eu vou espalhar? Deve ser muito difícil. Muito difícil. Uma pergunta que eu queria fazer a gente falou que o espectro do autismo no universo adulto é pouco falado, pouco explorado, e acho que as pessoas muitas vezes não sabem como lidar. E aí a minha pergunta é assim, no relacionamento com amigos, com parceiro, o que te traz conforto? E falando por você e talvez por pessoas também
que tenham esse diagnóstico. O que mais te traz conforto na amizade, no relacionamento amoroso, na família? O que essas pessoas que se relacionam com você te fazem, que você fala, nossa, isso é gostoso pra mim, isso me faz me sentir bem? É porque eu acho que numa relação não autista, você tem que abrir muitas concessões. É claro que eu abro concessões, mas existem coisas, por exemplo, eu não vou poder ir no seu aniversário hoje. Hoje eu consigo falar isso. Antes eu era antissocial, sabe? Então acho que o que me traz conforto é o não julgamento. Tipo, eu sou assim, não existe uma maneira certa de ser, eu não vou ficar... as pessoas, elas não podem esperar que a gente se comporte de uma maneira neurotípica. Por exemplo, hiperestímulos podem me deixar um pouco levemente agressivo, levemente ríspida, entender, falar, nossa, tá ruim. Uma coisa que eu sempre, eu nunca lidei bem comigo mesma, era o fato de usar óculos escuros. E no estúdio da rádio, a gente usava. E eu sabia que alguns convidados se sentiam mal, né? Falando, nossa, que pessoal, né? Que tá de óculos escuros. Que rockstar. E eu falava, nossa, isso mas sempre foi muito difícil para mim. Aquela luz toda e tal. E shopping, para mim, é um lugar perturbador, porque é um lugar muito branco. E supermercado, pior ainda. E daí eu eventualmente usava então já diminuía aquela informação. Então não falar que aquela pessoa, nossa, parece arrogante usar óculos escuros. Eu lembro que uma pessoa foi no meu podcast, ele falou, cara, eu vou ficar de óculos escuros, tudo bem? Tudo bem, sabe? Ele falou, não vai ficar muito escroto, né? Cara, não, se você se sente bem, eu não sei por que ele estava usando. Se estava com olheira, se tinha feito alguma coisa. Cara, não julgamento. Exato, são coisas muito mínimas. Ir à praia para mim sempre foi horrível, porque eu não consigo ficar com o olho aberto. Então sempre óculos escuros, desde criança. Então vamos continuar. Para que eu vou me incomodar? Daí uma vez, eu não briguei no Twitter, mas alfinetei uma pessoa no Twitter. Falei assim, detesto pessoas que usam óculos escuros em ambiente fechado. Daí eu falei, cara, eu dei um RT, né, que isso é muito do síndrome do pequeno poder. Dei um RT para expor a pessoa, depois ela apagou. Que coisa horrível que eu fiz. Eu falei, cara, as pessoas usam óculos escuros, não tem nada a ver com o sol, tem a ver com o grau de exposição. Não tem nada a ver com o ambiente está aberto, está fechado. Tem a ver com o grau de exposição à luz. E daí a pessoa apagou o tweet, né, porque falou, parece que temos um argumento aí. E é isso, tipo, eu não posso usar óculos escuros porque isso parece que eu sou metida, sabe? Daí eu tenho que passar a vida inteira, puta, eu não posso usar óculos escuros porque parece que eu sou metida. Mas eu me sinto mais confortável. Que vida difícil, né? Sei lá, como diria algum dos mandamentos de Deus, não julgais. Né? Tá com óculos escuros, gosta de sair mais cedo dos lugares, fala, mas você não tá se divertindo? Talvez não. Talvez não. Eu não consigo falar, não tá ótimo, ainda dou uma mentira, né? Não tá ótimo, mas é que eu tenho que dormir cedo. Mas quem sabe um dia eu falo, não tá divertido. Detestei essa música e é isso, né? Tipo, a gente fala muita mentira, né? Sim. A gente mente muito. Então, acho que se a gente mentir menos, ajuda. Talvez se a gente mentir menos, a gente é mais a gente, né? Sim, e não é legal, porque daí você para de padronizar todo mundo, porque daí você vê essa pessoa aqui, ela é mais pro irritadinho, você quer mais pra cômica, e eu acho que perde, né, um pouco não sei porque há uma padronização de comportamento, assim. Claro, se você não machucar outra pessoa, não cometer crimes, eu acho que isso é importante, mas de resto... Amanda, queria te agradecer. Já? Acabou, você vai ter que no voltar Jô. outro dia. Tá no Jô do Coração Peludo. Queria te agradecer por ter vindo aqui, ter esse papo muito franco com a gente, conversado.
aqui com o nosso Coração Peludo. Lembrando que vocês que querem ouvir sobre outras histórias com outros convidados, podem ir lá para o nosso Instagram, @o_coração_peludo, nos mande por mensagem fechada, conte quem você gostaria de ver aqui, um tema que você gostaria de ver explorado aqui no nosso Coração Peludo. Espero que essa conversa, Amanda, tenha ajudado tanta gente, não só pessoas que estão no espectro, adultos, jovens, mães, mas acho que todo mundo, porque você falou de uma coisa muito legal, que é o não julgamento, de aceitar as pessoas como elas são, e eu acho que isso é muito universal, não tem a ver com o espectro, tem a ver com a gente aceitar os outros, ser mais empático, e isso só é um bem para todos nós. Obrigada por estar aqui. E você tá lá no Instagram, é um monte de projeto que essa mulher tem. Agora eu já criei mais 2. Vai, e conta. As pessoas que trabalham comigo, elas não devem gostar muito. Gente, tive uma ideia. Tô no Instagram, Amanda Ramalho. Vocês podem encontrar o Esquizofrenóias, é um podcast que vai ter em vídeo também. A gente tem bastante episódio só em áudio, mas a gente vai começar a fazer em vídeo. Esquizofrenóias foi a minha primeira empreitada na saúde mental, então a gente fala na saúde mental de uma maneira mais geral, né? Eu quis fazer no espectro porque seria, sei lá, um spin-off do Esquizofrenóias, que são 12 episódios para a gente falar sobre o espectro autista e essas descobertas da minha vida. E já penso, sim, fazer outras temporadas também dedicadas às outras coisas que, sei lá, fazendo uma entrevista, lendo alguma coisa, falando, nossa, mas isso aqui a gente tem que falar, mas isso daqui... Então, o tempo todo eu tenho essa inquietude. Obrigada, de verdade. Foi muito legal, foi muito, muito cômodo, sabe? Não me senti... às vezes eu me sinto meio dura, assim, porque, sei lá, falando, é isso, né? Tipo, tá, então eu tenho que pensar. Eu não precisei pensar muito nas minhas respostas. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês e me acompanhem nas redes. Esquizofrenóias é com Z. E vocês podem... Eu estou no YouTube também, no Spotify com vídeo e nos outros players é só com áudio. Eu quero deixar um recadinho. Recadinho da Pamela, então, pra gente. A gente tem feito, Amanda, aqui em alguns momentos, uma autorização para eu atuar um pouquinho, então eu deixo uma mensagem para o convidado, mas eu falo para quem está escutando ali e que se veste desse lugar e se identifica com aquilo que a gente está falando. Então eu vou falar para você, mas eu vou falar ali, tá? Tá bom. Inspirado no que a gente escutou aqui da Amanda, talvez nós muitas vezes não estejamos preparados para escutar algumas verdades, não damos espaço para transparência para o outro e talvez nem da nossa. Quantas vezes a gente se mascara para pertencer, para ser querido por alguém, para nos adequarmos em determinada situação e a gente passa por cima do que a gente realmente sinta, dos nossos reais desejos. E às vezes as pessoas que agem dessa maneira, que são mais transparentes, que são mais francas, que falam aquilo que sentem, que transbordam aquilo que sejam, nos incomoda. Mas será que são elas que nos incomodam ou são as nossas sombras que são vistas nelas? Muitas vezes aquela pessoa que a gente diz que é chata, que tem gênio forte, que é difícil de lidar, ela realiza exatamente o que a gente tanto precisa, deseja, mas que nunca tem espaço e nem coragem para ser. Talvez o que a gente mais precise é mais do que dar um nome a um conjunto de sintomas, que assim acontecem com as síndromes. A gente aprenda a lidar com as pessoas da forma que elas sejam, sabendo separar aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. A gente não precisa amar todos, mas respeitar é importante para a gente conseguir aprender com todas as conexões e interações que a vida nos proporciona. Eu, pelo menos, aprendi bastante aqui com você hoje. Te agradeço muito por isso, por estar aqui com a gente, por contar sobre o fato de ser literal na maior parte dos momentos, de ser transparente, como isso foi perturbador e como isso também te abriu muitas portas pela vida, te faz talvez ter uma forma de ser hoje independente e também com o diagnóstico, mas
poder ser você, poder ser Amanda Ramalho, que está aí ajudando tanta gente a descobrir quem é também. Obrigada. E até a próxima, vocês acompanhem os próximos episódios do Coração Peludo. Até lá. Esse tema mexeu com você e você está pensando, queria aprofundar, quero um atendimento agora a um clique. Dá para fazer isso, Pamela? Qualquer hora é hora de você cuidar de si. Você está à distância de um clique para fazer a sua sessão de psicoterapia com profissionais formados em psicologia capacitados para te atender. Baixa agora mesmo na sua loja de aplicativos o PsiApp. Ou então entre no site psiapp.com.br, que você vai ter ali a possibilidade de fazer sua sessão imediata com os profissionais disponíveis na hora que você quiser ou agendar o seu atendimento. É isso, a qualquer hora do dia, atendimento a um clique no PsiApp. E se você é psicólogo, procure pelo PsiApp Pro e faça parte dessa rede de atendimento.